Doutor André, eu vou procurar ser bastante pragmático com o senhor. Com relação ao tempo em que nós vamos conseguir fazer isso, queria dizer o seguinte: primeiro, nós já fizemos o que tínhamos que fazer, que é um diagnóstico. O diagnóstico está feito. Ele mostra claramente onde é que nós temos que fazer investimentos, né, em recursos humanos, equipamentos, e para isso nós preparamos, vereador, um edital de licitação para o novo contrato do Verde que termina agora em setembro. Esse edital já está pronto, semana que vem pode ser que ele já seja publicado pela Secretaria da Administração. Isso não é, o que eu vou falar aqui não é novidade, porque o próprio prefeito já falou isso na imprensa. Esse contrato, que hoje está em torno de 2 milhões de reais por mês, vai triplicar de valor. Dado que o prefeito entende que ele tem que investir na manutenção de áreas verdes, na arborização urbana. Então, eu vou tentar resumir o que eu estou falando. Hoje, nós temos perto de 450 homens, pessoas trabalhando na manutenção de áreas verdes. Isso vai para 1.000. Então, isso significa um aumento na qualidade do serviço de manutenção de áreas verdes muito grande. Na arborização urbana, hoje, vereador, em janeiro nós tínhamos 5 pessoas na poda de árvore. Já temos 25 hoje. Iremos para 150 nesse novo contrato. Significa regularidade no manejo da arborização, significa manter um padrão de qualidade no manejo da arborização urbana. Então, nós fizemos o que tínhamos que fazer, que era fazer um diagnóstico e dimensionar isso. E o prefeito, com a sua sensibilidade para essas questões, aprovou, e ele mesmo divulgou na imprensa isso há cerca de 15 dias atrás. O senhor acredita que então em setembro, quando o contrato for renovado, nós já teremos esse mão de obra suficiente para fazer essa estratégia? Com toda certeza, vereador. Com toda certeza nós já teremos esse contrato novo. Isso dará uma nova forma de gerenciar a manutenção de áreas verdes na cidade de Campinas. E nós vamos trabalhar de forma setorizada, conforme eu mostrei ali no slide. As equipes estarão distribuídas por região, 5 regiões. Hoje, tá assim, hoje nós estamos trabalhando na Nova Campinas, amanhã eu vou para Campo Grande. Esses deslocamentos imensos significam perda de serviço, alto custo, né? Mas é o que nós temos hoje. Isso tudo então deve mudar. Com relação ao plantio de árvores, vereador, eu queria dizer ao senhor o seguinte: primeiro, nós estamos terminando de desenvolver o projeto de arborização para Campinas. Esse projeto basicamente visa toda uma questão de técnicas de plantio, condução, seleção de mudas. Qual é a diferença do que se faz hoje? O senhor mesmo disse aí, nós vamos trabalhar bairro por bairro. Então, por exemplo, o primeiro que nós pensamos em fazer é inclusive, até por ser o primeiro a ter sido arborizado, é o bairro do Cambuí, que é o projeto piloto do Cambuí. Então nós vamos entrar no Cambuí, vamos replantar todos os espaços que existem e gradativamente monitorando todas essas mudas. Aí pulamos para outro bairro, de forma a contemplar todos os bairros da cidade.
né? Boa Vista, Parque Via Norte, Jardim Urina, Chapadão, etc. Aparecidinha, né? Aparecidinha é bem arborizado, né? Então, é desta forma que nós pretendemos trabalhar. E isso já está contemplado nesse novo edital. Essas equipes de plantio de árvore estavam contempladas já nesse novo edital. Agora, esse é um trabalho, vereador André, que não é para uma gestão. Nós não temos a pretensão de que em 4 anos nós vamos conseguir fazer os 680 bairros da cidade de Campinas. Mas se conseguirmos fazer 50%, já terá sido uma vitória. E o que é mais importante? Que esse programa seja institucionalizado. Que ele não seja um projeto deste governo, mas seja um projeto da cidade. E para isso ele precisa virar lei. Então, a nossa intenção é que assim seja. E que as próximas gestões cumpram, se especializem na continuidade. Não estou falando em continuismo. Continuidade. Em fazer cumprir os projetos. Como o vereador bem colocou, ninguém quer inventar a roda, mas nós precisamos continuar no ponto que parou, para que isso tenha sucesso e se desenvolva. Secretário, só para a gente até exemplificar mais, quando o senhor fala, por exemplo, um bairro ser arborizado, a ideia é que todas as ruas possam ser arborizadas ou determinadas ruas serão, outras... Como que é a ideia do senhor sobre essa questão? Olha, vereador, eu trabalho com isso há 40 anos. Em 1978, junto com o Luiz Matos, nós fizemos em Campinas a primeira Conferência Nacional de Arborização Urbana no auditório da CAT. 1978. E eu tenho guardado os anais desse congresso, onde eu apresentei um projeto de arborização urbana. Então é um assunto que eu me sinto muito à vontade para falar, porque trabalho com ele há dezenas de anos. E não só no papel, porque tem também no papel. Né? Tem livro feito sobre esse assunto, enfim. Mas na prática, plantando árvores na prática. Né? Mostrei aí alguns exemplos. Né? Então esse projeto pretende que todo e qualquer espaço em passeio público, num espaço entre 10 em 10 metros, tem uma árvore. É cumprir o guia de arborização urbana. E o projeto se pautará pelo guia de arborização urbana. Eu vou só voltar a uma questão que o senhor levantou, vereador André, com referência à periferia. Se alguém às vezes me liga na periferia e fala, como é que eu consigo uma muda? Por que a periferia tem muito menos massa arbórea que as regiões mais centrais? Por uma razão muito simples. A arborização e áreas verdes são complementos de infraestrutura urbana. Não se pode plantar árvore em meio fio quando você não tem o meio fio ainda. Não tem pavimentação, não tem guia, não tem galerias de águas pluviais, não tem drenagem. Eu ando pelos bairros, hoje muito mais por conta da manutenção desses bairros. Vou dar um exemplo, Campo Belo, Satélite Íris, São Judas. Como é que você vai plantar uma árvore numa rua daquela, cujo desnível não tem um grade de rua definida? A calçada não está definida. Se plantar, o que vai acontecer? A hora que vier a infraestrutura, as guias, o pavimento, o grade da rua, 90% dessas árvores terão que ser cortadas para poder implantar a infraestrutura. Então o que nós temos que fazer é começar a casa pelo alicerce e não pelo telhado.
E no caso aí, a arborização é o telhado. Ela é o complemento da infraestrutura. Então, o prefeito não tem medido esforços no sentido de conseguir recursos. Ele tem ido ao governo federal, principalmente, e ele mesmo anunciou há pouco tempo uma verba aí de mais de 300 milhões para pavimentar esses bairros. Após, então, a pavimentação, imediatamente vai a arborização para esses locais. Obrigado, secretário. Auxiliando aqui o presidente da mesa, pretendo abrir a palavra inicialmente para os novos vereadores, depois para a plateia.